Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco em algumas reflexões bem interessantes, baseadas nos textos que falam sobre fé, sobre a presença de Deus. Acho que é legal especialmente para quem está começando a se familiarizar mais com as histórias da Bíblia. Sim, sim. E o material que a gente analisou foca numa questão que eu acho central. Onde é que está o poder divino? E, mais importante, como é que a gente acessa esse poder? Boa pergunta. Pois é. A análise ela parte daquela transição de liderança, né, de Moisés para Josué, e questiona logo de cara: será que o poder dependia só da figura de Moisés? Aí tem a promessa lá em Josué, capítulo 1, versículo 5, que meio que dá o tom, sabe? Como estive com Moisés, assim estarei com você. A ideia forte do texto é essa: o poder não está preso em uma pessoa, mas na fé em Deus. Interessante isso. E o texto até destaca, né, que o Josué não precisou ser um clone do Moisés para agir. Não mesmo. Para atravessar o Jordão, por exemplo, ele usou a Arca da Aliança, que era aquele símbolo forte da presença de Deus. Isso, é representação ali, né? Exata. Já em outra situação, para vencer os amorreus, a narrativa é bem diferente. Diz que ele comandou o sol e a lua. Tipo, a ação mudou, mas a fonte do poder, a fé em Deus, continua a mesma, né? E aí, o material traz um ponto que eu achei fascinante, que é o contraste disso com o que ele chama de espiritualidade pagã da época. Ah, sim. Que, segundo o texto, era uma espiritualidade que se submetia muito aos sinais do céu. Cita até o profeta Jeremias lá em 10.2 falando para não temer esses sinais. Entendi. Nessa perspectiva que o texto apresenta, a fé em Deus seria algo, assim, superior, entende? Capaz, é claro que metaforicamente, né, de mover montanhas, ou como diz ali até comandar os planetas, em vez de só ter medo deles. Bom, isso conecta com uma crítica que o texto faz que eu achei bem direta. Aquela nossa mania de olhar para essas figuras do passado e falar: ah, mas aquele era Josué, ou poxa, mas era Moisés. Exatamente. O argumento é que o Josué sucedeu o Moisés justamente para ter o mesmo tipo de fé, o mesmo acesso a Deus, e não para ficar, sei lá, dependendo da memória dele. Perfeito. E essa crítica, ela não para em Moisés e Josué, ela se estende para os apóstolos também. O texto questiona essa postura de dizer: ah, mas aquele era Jesus, mas aquele era Pedro, mas aquele era Paulo. A sugestão é que esse tipo de pensamento pode acabar sendo um bloqueio, sabe? Impede as pessoas de aspirarem à mesma fé, às mesmas obras. De certa forma, a fé nesse entendimento, ela ensina a gente a dizer: sim, eu posso ser como eles foram, na fé deles. É mais um convite para se inspirar do que para se sentir pequeno, né? Com certeza. E o exemplo de Elias e Eliseu que o texto usa é, nossa, muito forte nisso. É verdade. O Elias foi um profeta incrível, né? É. E quando ele foi levado de forma milagrosa, os outros profetas foram procurar por ele, pelo Elias físico. Procuraram o homem, né? Exato. Já o Eliseu, que era o sucessor direto, fez diferente. A pergunta dele foi: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Olha a diferença de foco. Total. Ele buscou a Deus, não a pessoa. E aí, invocando o Deus de Elias, ele conseguiu repetir o milagre de dividir as águas do Jordão. O verdadeiro sucessor foi atrás de Deus. E isso, olha só, conecta direitinho com o jeito que os apóstolos agiam, pelo menos segundo o material que a gente está vendo. Pedro, por exemplo. Os textos lá de Atos dos Apóstolos mostram ele curando, mas sempre em nome de Jesus Cristo. Ele mesmo fazia questão de dizer, né? Não foi por nosso próprio poder ou piedade, mas pela fé no nome de Jesus. Verdade, tem essas passagens. Aí o texto provoca, né? Se o foco não era no Pedro quando ele estava vivo e ativo, por que raio seria nele depois que ele morreu? É um ponto para pensar. Certo. Então, tá, vamos tentar juntar as peças. Para quem está começando a ler a Bíblia agora, qual seria a mensagem principal disso tudo? Parece que a presença e o poder de Deus não ficaram lá atrás, sabe? Presos com Moisés, Elias ou os apóstolos. É bem por aí. Deus estaria tão presente e acessível hoje quanto esteve para eles. Essa é a ideia central. Entendi. A conclusão do material é basicamente um chamado para ter uma fé mais ousada em Jesus Cristo hoje.
Critica a incredulidade, óbvio, mas também critica o apego exagerado a certas tradições que podem limitar, e até o que chama de falsa humildade. Falsa humildade? Como assim? É, tipo, aquela ideia de, quem sou eu para buscar isso? O texto sugere que isso pode impedir a gente de se aproximar de Deus e experimentar do poder dele. O foco, então, muda. Sai do mensageiro que já foi e vai para o Cristo que o texto apresenta como vivo, acessível agora. Ok, então, resumindo essa nossa conversa sobre o material, a grande sacada é que, nessa interpretação, a conexão com Deus e o acesso ao poder dele não é tipo uma herança, ou só por admirar as figuras do passado. Não. Vem por uma fé ativa, presente, aqui e agora, focada em Jesus Cristo. É mais ou menos como buscar o Deus de Elias e não ficar só procurando o Elias, né? Exatamente. E para quem está começando essa caminhada de estudo bíblico, essa visão pode ser bem encorajadora, eu acho. Também acho. Sugere que essa relação pessoal, essa confiança em Deus, está ao alcance de qualquer um hoje, sem precisar se sentir, sei lá, diminuído pelas grandes figuras da história. É como se a fé colocasse todo mundo no mesmo ponto de partida, sabe? Pois é. E fica uma coisa no ar para a gente pensar, né? Se esse acesso ao poder divino é realmente pela fé presente em Cristo, como é que isso pode mudar o jeito que a gente lê as histórias e os ensinamentos da Bíblia? Boa pergunta. Será que deixam de ser só relatos de um passado distante e viram mais um convite direto para nossa própria fé, para nossa experiência hoje? Fica aí a reflexão.